Na verdade, essa aqui é a igreja, né? É a congregação de Yeshua HaMashiach, do Cristo, do Filho de Deus, do Messias, do Salvador, em nome do qual aqui estamos uma vez mais. É uma alegria enorme estar recebendo aí a moçada, estar recebendo os irmãos aqui na congregação de Yeshua. Que seja bem-vindo, saúdo-os com a Shalom, ou seja, que é a paz, e uma vez mais farei que aqui a gente tem o hábito de fazer a saudação bíblica, isto é, sem omitir nada, ok? Então a saudação bíblica, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, que diz assim, ó: graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ok? Em nome do qual estamos aqui reunidos. Então, uma alegria, saúdo com a Shalom, que é a paz. E a gente tá rolando aqui uma jornada, isso é uma série de episódios especiais, chamada A Barreira. O tema dessa jornada é a vida e morte. E a gente fez uma série de considerações e analisamos uma série de passagens bíblicas na sequência, estudando algumas doutrinas. Aí veio o catolicismo, protestantismo evangélico, judaico-cristão, parte 1 e parte 2. Né? Agora já é o episódio 9 da jornada. É a vez de analisarmos aqui, estudarmos testemunhas de Jeová, ok? Então na sequência aí vem os testemunhos de Jeová, né? Que são bem polêmicos, né? Na verdade, os ramos do cristianismo ortodoxo, né? Que seria o cristianismo ortodoxo? Não estou me referindo à igreja ortodoxa russa e às igrejas ortodoxas eslavas no leste europeu, não. Cristianismo ortodoxo, o que é o cristianismo ortodoxo? Nada mais foram uma turma de filósofos gregos, entendeu? Que sentaram na mesa com um imperador romano, que era pagão e que se dizia cristão. E eles convencionaram aprovar lá as filosofias gregas dele, né, para o imperador ter uma unidade em seu império. E perseguiram os seus adversários. Que seus adversários eram os cristãos arianos e outros cristãos e outras minorias cristãs e os judeus. Entendeu? Então eles se sentaram, aqueles filósofos gregos se sentaram com o imperador romano na mesa, isto é, se prostituíram, deitaram na cama com o imperador romano, e em troca disso conseguiram a sua religião universal, né, que mais tarde ia ser chamada de católica, de onde saíram as suas subsidiárias evangélicas, ou seja, a besta e o falso profeta. Eles chamam isso de cristianismo ortodoxo, no qual eles aprovaram todas as suas doutrinas platônicas, a imortalidade da alma, a trindade e o domingo e etc e tal. São os três espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Mas isso aí não é redescobrindo Apocalipse hoje. É que eu falo muito e eu estou serelepe nesse momento. Mas enfim, uma turma de hipócritas. É uma maioria que ganhou a maioria do terreno religioso porque se uniram ao imperador romano e perseguiram seus inimigos. Basicamente isso é o cristianismo ortodoxo. Okay? Uma indústria de heresia. Então, aqueles que não se adequam a esse padrão de heresias, a saber, trindade, imortalidade da alma e domingo, aqueles que não se vendem às heresias do cristianismo ortodoxo, né, do imperador romano e dos filósofos gregos, são considerados mortos religiosos, ou seja, quem não adorar a imagem da besta é morto, isto é um morto religioso, ok? Dentre esses mortos religiosos, temos vários, entendeu? Mas dentre eles, testemunhos de Jeová. Você está dizendo isso porque você é testemunho de Jeová? Não, não sou e tenho até amigos que são e respeito, na verdade. Mas, enfim, algumas coisas eu tenho que falar para defender algumas minorias que são injustiçadas, ok? Então, outros mortos religiosos, vários tipos de minorias cristãs, né? É o caso também aqui da igreja de Yeshua, né? A melhor do mundo, mas, enfim, oficial do milênio, mas, enfim, porque a gente não se vende e não adora a imagem da besta e nem se vende para o cristianismo ortodoxo.
ok? Nem para o imperador romano. Então a gente também é moço religioso. E tem outros também, de alguns segmentos judaico-messiânicos ou judaico-nazareno, que também não se vende para essas coisas. E são considerados seitas ou mortes religiosas, e etc e tal. Então, basicamente é por isso. Por não crer no dogma da Trindade, né? O cristianismo ortodoxo, aí todo ele, católico, evangélico, adventista, todos os demais consideram o Testemunho de Jeová uma seita, ou coisa de heresia, blá, 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 etc e tal, ok? No caso, por exemplo, aqui na igreja de Yeshua também não cremos em Trindade. Agora, a nossa doutrina aqui magistral é igual ao Testemunho de Jeová? Não é igual não. Tem diferenças notáveis com relação à divindade do Messias e Yeshua, ok? Que, enfim, tem bastante diferença, ok? Mas eu tenho que citar isso aqui por conta desses hipócritas do cristianismo ortodoxo. Uma indústria de heresia e quer ainda falar mal dos outros, cara. Entendeu? Se você olhar, quer dizer, antes de tirar o cisco do olho do Testemunho de Jeová, tire a montanha que está na frente de vocês, que se deitaram na cama com o imperador romano, entendeu? Então tem que falar isso para um pouco frear esses hipócritas, entendeu? Para frear esses caras que não conhecem a história da própria religião e quer colocar defeito nos outros. Então, basicamente por isso, ok? Que não crê no dogma da Trindade. E tem aquele lance do sangue, que aí não pode fazer doação de sangue, que na minha visão é uma péssima interpretação do que foi dito em Atos capítulo 15. Mas é uma interpretação medíocre, entendeu? Que eles fizeram, eu já tratei, que eu não concordo, e que eu já falei sobre isso no episódio perdido, chamado O Coágulo, uns 2 anos atrás. Mas enfim, basicamente é isso daí, entendeu? É isso daí que acontece. Testemunho de Jeová. Surgiu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, tal de Russell, C.T. Russell, que foi em um grupo lá de estudiosos e fizeram lá a sua doutrina, né? E na realidade, o que acontece? Algumas coisas aí do Testemunho de Jeová podiam ser copiadas. Por exemplo, você vê aqui essas igrejas evangélicas, algumas, né? Não todas. O cara só quer saber de pedir dinheiro. Ah, vou vender o tijolo ungido, vou vender a caneta ungida, vou vender o lenço ungido, vou vender a fronha ungida, a meia ungida. Pô, parece até, meu irmão, um supermercado. Nem parece uma igreja. Os caras só querem vender. E tipo assim, uma fronha é 100 e tantos reais. E uma coisa que é 3 reais no Brás. Lá na igreja dos caras que é ungida, né? É cueca ungida. Daqui a pouco vai ter o quê? Camisinha ungida. Quer dizer, os caras falam que é para sustentar a obra. É para a obra do Senhor, para a obra. O dízimo 10%, não, dízimo 20%. Não, esse mês eu vou dar o dízimo de 30%. É para a obra. É para o Senhor. Não, filho. Isso não é para a obra. Isso é para sustentar ladrão safado, entendeu? Ladrão safado vestido de pastor e de bicho evangélico, é por causa disso. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Testemunho de Jeová. Você viu o Testemunho de Jeová pedindo dinheiro para alguém? Não, pô. Não. Entendeu? O cara vai lá, igual lá na minha casa lá em cima. Vão lá, realmente parece lá dia de sábado, muito educado, dá lá os folhetinhos dele, dá a explicação dele, numa boa, cara. Se falar comigo numa boa, eu ouço numa boa, tranquilo, entendeu? Bem intencionado, tranquilo. Concordar ou não, já é outra coisa, mas eu tenho que recepcionar bem a pessoa que vem educadamente até mim, sem problema nenhum, entendeu? Na minha casa são bem-vindos. Concordar ou não já é outra história. Mas então, por exemplo, o cara de Testemunho de Jeová não pede dinheiro para ninguém, não fica na televisão pedindo dinheiro para ninguém, faz o trabalhinho dele lá com as crianças e vai de casa em casa, ou seja, tem quase 200 países. Quer dizer, já tem quase 5 continentes. Quer dizer, se eles conseguiram fazer esse trabalho mundial, o que é pregado aqui no Brasil, no mesmo mês é pregado na África, é pregado na Austrália, é pregado nos Estados Unidos, é pregado na Europa. É unidade, é a mesma doutrina no mundo inteiro. Entendeu? E como é que conseguiram isso? Sem pedir dinheiro a ninguém, sem se unir ao imperador romano, sem vender indulgência. Okay? Sem vender lencinho ungido. Como é que eles conseguiram? Com uma coisa chamada boa vontade, entendeu? Uma coisa chamada boa vontade. Não precisa apelar, tá? Não precisa apelar para heresia, para fazer de igreja comércio, igual muitas igrejas evangélicas estão fazendo hoje. Não precisa disso, cara. É só ter boa vontade. Só ter boa vontade, entendeu? Dízimo, nem dízimo eles recebem.
entendeu? Não tem dízimo, tem doação, você faz lá a sua doação de forma oculta e discreta, entendeu? Desse negócio, você vai dar 100, Deus vai te abençoar e tal, blá blá blá. Não tem isso, cara. É uma coisa simples, mas discreto, mas que funciona na humildade. Então, de repente, o pessoal podia olhar mais para isso e não é obrigado a seguir a doutrina dos caras, que tem muita coisa que eu também não concordo. Mas o que é um bom exemplo, podia pegar, não precisa apelar para a obra do Senhor. É uma turma de ladrão roubando o povo que ganha salário mínimo para sustentar, para comprar casa, para comprar isso, entendeu? Em nome da obra do Senhor. Pô, não precisa, cara. Como é que os caras conseguem? Entendeu? Como é que o apóstolo Paulo conseguia? Como é que eu consigo? Sem apelar, sem pedir, nunca recebi um centavo de ninguém. É tudo do meu bolso. Como é que pode? Entendeu? É porque tem uma coisa boa vontade, entendeu? Então, por causa disso, tá? Então, vamos lá. Testemunhos de Jeová. Vamos lá. Então, esse é a barreira. Esse é o episódio 9 da barreira. Esse é o quadro Venha a Nós o Teu Reino. E esse é o episódio Testemunhas de Jeová. Então, o assunto aqui, você já sabe, é vida e morte. Então, vamos ver como que Testemunhas de Jeová trata essa coisa de vida e morte. Aí vem. Então, após a morte, todos os indivíduos vão para a sepultura, que é a morada dos mortos. Do hebraico é o Sheol e do grego é o Hades. Mas a morada dos mortos não seria um lugar literal, mas sim um destino comum a todos os mortos. Ou seja, a morte de fato é a morte. Não é uma passagem para outra forma de vida imediata no além. Conforme se diz, o salário pago pelo pecado é a morte. Ok? Mas todos os mortos iriam ressuscitar juntos para viver num mundo restaurado. Ok? Um paraíso seria a restauração do Jardim do Éden na Terra, durante o período chamado milênio. Ok? Milênio. 2 detalhes. Detalhe 1. O arrebatamento para uma morada celeste, quando do retorno de Jesus, estaria fora de questão. Detalhe 2. Essa ressurreição para a vida no milênio se aplicaria a todos os mortos, tanto os fiéis a Jeová, quanto aos infiéis. Ou seja, todos receberiam um tipo de ficha limpa para viver na terra paradisíaca restaurada no milênio. Ok? Então todo mundo ia ressuscitar com a ficha limpa, tanto fiel quanto ímpio. Ok? E o milênio seria chamado de o dia do julgamento, ou seja, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então esse milênio seria chamado dia do julgamento, onde todos ressurretos teriam a oportunidade de aprender a palavra e viver de acordo com a mesma. Detalhe 3. Após o milênio, o que seria o dia do julgamento, né, os que forem de fato iníquos seriam imediatamente destruídos. Ou seja, não existiria um castigo. No caso, eles não creem na existência do inferno de fogo à moda católica protestante, ou seja, um inferno de fogo de almas eternas imortais por um castigo eterno sem fim, ok? Então é isso aí. Ou seja, os que forem iníquos após o milênio seriam imediatamente destruídos, ou seja, não existiria um castigo, é a destruição imediata e sumária. Bem, sobre morada celeste, morada celestial. A morada celestial, isto é, viver no céu, seria apenas para um seletíssimo grupo, os 144 mil de Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Tais indivíduos seriam discípulos diretos de Jesus e após a sua morte aqui na terra, eles ressuscitariam de imediato no céu para viver junto a Jesus. Ok?
Sobre espírito, né? O espírito do homem seria literalmente e apenas o fôlego de vida, né? Sendo uma força vital impessoal. Então, o espírito é apenas o fôlego de vida, uma força vital impessoal, ok? Uma observação que muitos, ao contrário do que alguns leigos imaginam, caso testemunhas de Jeová não dizem que serão salvos apenas um grupo exato de 144 mil, né, indo as demais pessoas para o inferno de fogo, ok? Eles dizem sim que os 144 mil vão para a vida celeste e ressuscitam no céu imediatamente após a morte, ok? Os demais mortos aguardam a ressurreição para viverem na terra restaurada como paraíso no milênio. Eu fiz essa observação porque não é raro, cara, surgir algum evangélico para falar assim, não, os testemunhos de Jeová dizem que é só 144 mil pessoas que vai ser salvo. Ou seja, só 144 mil pessoas que vai ser salvo, os demais não vão ser salvos. E, assim, geralmente o evangélico fala isso, que o testemunho de Jeová rivaliza com os evangélicos, né? São aquele nicho de mercado que disputam os crentes, né, vestidos de terno, de roupa social, né? Basicamente seria isso, né? Então, ou seja, pô, meu amigo, me desculpe, você que fala aí essa tal bobagem, né? Você que é crente e fala essa bobagem, que os testemunhos de Jeová dizem que só 144 mil vão ser salvos e o resto vão ser condenados. Meu amigo, não diga bobagem. Tu não entende de estrume, tu vai entender, pô, tu não entende da sua, cara. Tu não entende da sua doutrina, tu vai entender dos outros, cara. Pô, se liga, os seus pastores, bispos, os seus doutrinadores são analfabeto bíblico e te ensinam uma indústria de heresia. Tu vai querer comentar a religião dos outros, amigo? Pô, me desculpe, cara. Entendeu? Me desculpe, se você não sabe, fica quieto. Entendeu? Se você não sabe, fica quieto. Mas não dá pitaco na religião dos outros, você não conhece nem a sua, cara. Entendeu? Vai conhecer dos outros? Pô, não é assim. O que o testemunho de Jeová diz? Morreu, tá morto. Tá morto. Os mortos vão ressuscitar. Todos eles vão ressuscitar. É bom, é ruim, é ter servo de Jeová ou é ímpio, todos vão ressuscitar para viver no chamado milênio. Todo mundo vai ressuscitar, meu. Para viver no milênio, que seria o dia do julgamento, porque para Deus é um dia como 1000 anos. Né? Nesse milênio, ou seja, todo mundo vai ter a oportunidade de aprender e viver de acordo com a palavra. Okay? Quem for após o milênio, for considerado ímpio, esse seria o dia do julgamento, esse milênio. Aí sim, o cara vai para o lago de fogo, né? Que seria inferno. Aí ali ele seria destruído imediatamente, não tem esse negócio de castigo, vai ser destruído. Okay? Aí os 144 mil, bem, esses 144 mil são uma coisa distinta. Ou seja, o cara morreu, o cidadão morreu, 144 mil são discípulos imediatos de Jesus. Então, a partir do momento que ele morreu, ou seja, o cidadão morre aqui na terra e imediatamente ressuscita no céu. Para quê? Para viver lá como discípulo ao lado de Jesus. São só esse grupo excepcional de 144 mil. Os demais ressuscitam para viver aqui na terra, no paraíso restaurado. Entendeu? Okay. Então, entendeu? Então, para de falar bobagem. Esse cara não tem nem da dele mesmo, vai entender dos outros? Pô, brincadeira. Mas, enfim, é isso aí. Então, ou seja, no primeiro momento, aí vem a análise. Vou fazer a análise, ok? Analisar a doutrina aqui da Testemunha de Jeová. Vamos lá. Diz assim, após a morte, né, que todos os indivíduos vão para a sepultura, que seria o Sheol do hebraico, né, morada dos mortos, do grego Hades, do grego, né, que não seria um lugar literal, mas sim um destino comum a todos os mortos, ou seja, a morte de fato é a morte, não é a passagem para outra forma de vida imediata no além, ou seja, o salário pelo pecado é a morte, ok? Eu vou comentar, essa primeira parte, perfeito, positivo, concordo em gênero, número e grau. Show de bola, tá perfeita essa primeira parte. Okay? Ou seja, a gente já conclui isso aqui, que a Testemunha de Jeová não crê na imortalidade da alma. Okay? Até para ponto positivo, ok? Concordo, tá?
Show de bola. Próximo. No caso, diz que todos, né, os mortos, ou seja, então a turma aí do cristianismo ortodoxo é a turma do imperador Constantino aí, entendeu? O católico evangélico, que fala mal do testemunho de Jeová, mas tá vendo? Eles já descobriram antes de vocês, entendeu? Que a imortalidade da alma é coisa do diabo. Eles descobriram antes de vocês, tá vendo? Já estão na frente de vocês, tá? Tá vendo? Então vamos lá. Mas todos os mortos iriam ressuscitar juntos para viver num mundo restaurado. Ou seja, seria a restauração do Jardim do Éden aqui na Terra durante o período milênio. Okay? Então todo mundo iria ressuscitar, tanto justo quanto ímpio. Bem, negativo, ok? Negativo, não concordo, ok? Não concordo, negativo. Os mortos não vão ressuscitar todos de uma vez, ok? Isso é categórico, Apocalipse capítulo 20, primeira ressurreição e segunda ressurreição, ok? Então, o que? Primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos em Cristo, Apocalipse 20, capítulo 4, perdão, Apocalipse 20, verso 4 e verso 5. É a primeira ressurreição que vem antes do milênio. Antes do milênio. Depois do milênio tem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos demais mortos. Ok? Apocalipse 20, verso 13. Opa, só um momento. Apocalipse 20, capítulo 13. Perdão, Apocalipse capítulo 20, verso 13, é a segunda ressurreição, após o milênio, e logo antes do novo céu e da nova terra. Então é categórico, não tem nem como você ter outra, falar que não tem isso, ok? Só ir lá, Apocalipse capítulo 20, primeira ressurreição antes do milênio. Milênio, depois tem a segunda ressurreição. Então cai por terra absolutamente essa teoria de que todos vão ressuscitar juntos para viver no paraíso, no milênio, todo mundo. Isso aí caiu por terra, ok? Conforme está aqui, ó, vou citar os dois aqui, Apocalipse 20, 4 a 6, diz assim, ó: e vi as almas, isto é, as vidas, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, de Yeshua, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Okay? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, ou seja, primeira ressurreição. E viveram e reinaram com Cristo, com Yeshua, com o Messias durante 1000 anos. Ok? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então é categórico. Entendeu? Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos, até que o milênio se acabaram. Então esses aqui não reviveram até que passou o milênio, que vocês chamam de dia do julgamento. Okay? Então está fora de questão essa teoria, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, do Messias, e reinarão com ele 1000 anos. Okay? Esse é o reinado, ao qual eu digo que não é um reinado terrestre, mas um reinado celestial. Ok? Dando continuidade. Vamos lá. Detalhe aqui sobre o arrebatamento. Né? O arrebatamento para uma morada celeste, quando do retorno de Jesus, né, de Yeshua, estaria fora de questão. O arrebatamento estaria fora de questão. É negativo. Okay? É mister que haja o arrebatamento para a morada celeste, que é a Nova Jerusalém. Então, meu amigo, esse negócio que vai ter um arrebatamento, e que esse arrebatamento está relacionado com o retorno de Yeshua, com o retorno de Jesus e com a primeira ressurreição. Isso aí não tem como ser diferente. Retorno do Messias, primeira ressurreição, arrebatamento. Uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Okay? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então é mister que haja um arrebatamento. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo, né? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não
precederemos os que dormem, né? Ok? Porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição de Apocalipse 20, 4 e 5. Depois, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, a gente pode tirar uma série de conclusões disso daqui. Okay? Primeira conclusão, eu já disse. Retorno do Messias. Primeira ressurreição e arrebatamento. Está juntinho uma coisa com a outra. Uma coisa não pode ser separada da outra. Ok? Então, considerando que a primeira ressurreição é em Apocalipse capítulo 20, 4 e 5, se é a primeira ressurreição, não tem nenhuma antes dela, né? Ok? Então, arrebatamento, Apocalipse 20, 19, 20. Então, isso aniquila por completo a teoria evangélica de arrebatamento pré-tribulação, que eles anunciam como a verdade absoluta nas igrejas. E até faz um terrorismo psicológico na cabeça dos fiéis, né, para ele não sair da igreja e não deixar de dar o dízimo. Ok? Que eles também manobraram a lei levítica também, entendeu? Enfim, isso anula por completo o arrebatamento pré-tribulação. Infelizmente, alguns doutrinadores do cristianismo ortodoxo insistem em pregar essa mentira, entendeu? Enganar as pessoas, né? Infelizmente. Mas aqui está categórico, a palavra de Deus fala por si só. Aniquila o arrebatamento pré-tribulação. Não é o caso aqui do Testemunho de Jeová, ok? Mas enfim, mas confirma que não existe imortalidade da alma. Por quê? Analisando o conceito dessa carta Tessalonicenses, o que estava acontecendo? A comunidade cristã tinha uma expectativa monstruosa do retorno do Messias, do retorno de Cristo, ok? Eles tinham essa expectativa naquela geração, do retorno glorioso do Messias. Eles tinham a expectativa que eles não veriam a morte. Okay? Com base naquela interpretação, aquele que crê em mim nunca verá a morte, ou seja, ele se referia à segunda morte, a morte de fato. Essa morte de agora é uma morte meramente passageira, porque o Eterno vai ressuscitar todos, porque ele é Deus de vivo, não de morte. Por quê? Porque para eles todos vão de ressuscitar. Okay? Esse foi o discurso do Senhor Yeshua para com os saduceus, que não criam na ressurreição. Okay? Então, eles tinham expectativa do retorno do Messias e que, no entanto, as pessoas começaram a morrer. Né? As pessoas da comunidade cristã começaram a morrer. Então, começou a bater o desânimo, a desesperança naquela comunidade cristã, em todas. Por quê? Poxa, eles estavam esperando o retorno do Messias, que as pessoas não veriam a morte e as pessoas começaram a morrer. Ou seja, a fé deles começou a ficar abalada. Ou seja, em momento algum, pelo amor de Deus, vocês que são doutrinadores do cristianismo ortodoxo, pelo amor de Deus, aprendam a ler, cara, um texto, qualquer um vê isso. Ou seja, eles ficaram tristes, porque eles não faziam bulhufas, ideia de que existia imortalidade da alma. Os caras não passavam pela mente dos caras que assim, o cristão vai morrer e vai para o céu, o fantasma dele encontrar com Jesus, para ficar eternamente com Jesus lá. Entendeu? Não, não é isso. Isso seria uma coisa boa. Os caras estavam ficando tristes. Por quê? Por causa da morte dos cristãos, entendeu? Dos irmãos. Então eles estavam ficando tristes. A esperança deles, a fé deles estava abalada com aquilo. Entendeu? Então, ou seja, aí entra o apóstolo Paulo com a providência. Ou seja, irmão, não fiquem tristes. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Palavras do retorno do Messias, palavras de ressurreição, palavras de arrebatamento, ok? Só analisar o contexto, pelo amor de Deus, uma criança de 10 anos consegue ver isso aqui, cara, entendeu? Por quê? Então, qual é a esperança que o apóstolo Paulo coloca na mente e no coração daqueles cristãos? Esperança na ressurreição. Ele nem cita aqui esperança na imortalidade da alma, para o fantasma e para o céu. Isso é ridículo, é escroto. Entendeu? Então, esses caras do cristianismo ortodoxo, católico, evangélico, são os mestres da heresia, cara. Entendeu? Infelizmente, quem não adorar a besta, que é essa porcaria desse cristianismo ortodoxo, entendeu? Não me refiro, não critico em momento algum a igreja. O que é a igreja? A igreja são as pessoas, são os fiéis, são o rebanho de Cristo.
O que eu critico é a religião, que é um lixo, é uma indústria de heresia fabricada pelos filósofos gregos e pelos imperadores romanos. De Teodósio, no ano 380, ratificou a Trindade como a doutrina máxima. Quer dizer, é ridículo, cara. É ridículo, é escroto, chega a ser nojento. Felizmente não é o caso das Testemunhas de Jeová, ok? Estou fugindo aqui, ok? Mas enfim, eu estou falando que não existe mortalidade da alma, pelo amor de Deus, é só olhar o texto, ok? Então, voltando aqui para as Testemunhas de Jeová que não creem na imortalidade da alma, ok? Eu só fugi um pouco para aproveitar o texto, mas enfim. Primeira ressurreição, e tem a segunda ressurreição depois do milênio, ou seja, acaba essa história de que todos vão ressuscitar de uma vez só para viver no milênio, no paraíso restaurado na terra. Por quê? Porque tem duas ressurreições, uma antes do milênio, outra depois do milênio, ok? E tem o arrebatamento também, está categórico aqui sobre o arrebatamento, que não é, assim, devidamente mencionado na vossa teoria, ok? E esse arrebatamento é para quê? Vou citar aqui de novo, esse arrebatamento sim é para a morada celestial. E aí vai entrar um detalhe magistral que eu solicito a atenção dos testemunhos de Jeová. Okay? Por quê? João capítulo 14, verso 1 a 13, que diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Okay? Para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 a 3. Ou seja, como é que funciona esse negócio de morada celestial? O que acontece? O morto está morto. Então, o Senhor Yeshua, Jesus, vai voltar no seu retorno e vai ressuscitar para a primeira ressurreição dos mortos em Cristo. Então, se eles vão ressuscitar, eles não vão ser uma alma desencarnada, óbvio. Eles vão ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo imortal, semelhante ao corpo de Cristo. Ok? Um corpo glorificado, ok? Não esse corpo carnal que a gente tem. Sobre o corpo carnal e o corpo glorificado, que é o corpo espiritual, recomendo 1 Coríntios 15, a leitura, ok? Então, ou seja, você vai ressuscitar, seu corpo está no pó da terra, mas você vai ressuscitar do pó da terra e receber um novo corpo, imperecível, ok? Para a vida eterna, e vai ser arrebatado para a morada celestial, que é a Nova Jerusalém. Ok? Então, ou seja, quando vocês me dizem que o grupo de 144 mil morre aqui na Terra, o cara morreu. Vamos supor que o pastor alemão que está aqui comigo, ele é um dos 144 mil. Vamos supor que ele morre. Ele morre, vamos enterrar ele lá no buraco lá. Entendeu? Lá no cemitério, no pó da terra. Aí você me diz que o corpo do pastor alemão está no cemitério e que ele, que é um dos 144 mil, imediatamente ressuscita no céu? Como assim? Ele ressuscitou no céu, mas o corpo velho dele vai continuar aqui no pó? O corpo velho dele não vai ressuscitar? Ou seja, é estranho. Ou seja, isso aí me parece mais a imortalidade da alma. Entendeu? Porque, ou seja, na verdade isso me parece um rearranjo da imortalidade da alma. Ou seja, morreu o pastor alemão. Ele morreu, saiu o fantasma dele e foi lá para o céu. Ele está lá no céu, o fantasma dele, mas o corpo dele está ali no cemitério, que eu vou visitar, vamos supor, dia de finados, todo mundo vai visitar o corpo dele lá. Ué, como assim? Ou seja, é a mesma coisa que vocês me dizem. Morreu o corpo do pastor alemão, foi lá para o cemitério, mas automaticamente ele ressuscitou lá no céu. Como assim? Ou seja, me parece que isso é um rearranjo da imortalidade da alma. Isso aí está me parecendo imortalidade da alma, hein? Não sei, isso aí está me parecendo imortalidade da alma. Não é nada disso, meus queridos. Ou seja, morreu o pastor alemão, ou seja, ele está lá. Entendeu? Ele está lá no cemitério. Quando do retorno do Messias, ele vai ressuscitar, aquele corpo dele vai ressuscitar, está no pó da terra, vai ressuscitar, vai receber um corpo novo, entendeu? Um corpo espiritual, ou seja, e aí sim vai ser arrebatado. Então, esse negócio aí de morreu aqui, foi para o cemitério e automaticamente ressuscitou lá no céu, isso aí está me parecendo um mero rearranjo da imortalidade da alma, que morreu, já para o cemitério, saiu o fantasma e vai para o céu. Está me parecendo a mesma coisa. Está me parecendo imortalidade da alma. Entendeu? Eu não gostei disso aí não, sinceramente, achei meio esquisito, meio medíocre, entendeu? Mas tudo bem. Eu não gostei não.
Então aqui ele cita aqui, ó, que ele vai vir buscar. Se ele vai vir buscar para a casa do Pai, onde tem muitas moradas, que é no céu, se ele vai vir preparar lugar e vai vir buscar, é porque ele vai vir buscar mesmo. Entendeu? Tá claro? É 1 Tessalonicenses 4. Se ele vai vir buscar, você não vai ressuscitar lá automaticamente. Por quê? Porque ele vai vir buscar. Entendeu? Então é estranho. Enfim, Filipenses 3, 20 e 21, vai lá aqui, mais uma vez. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Por que o apóstolo Paulo disse assim, mas a nossa cidade está nos céus? Porque os judeus, eles tinham esperança de Jerusalém terrestre. Jerusalém terrestre, restaurar, de Olã, Raboa, mundo vindouro. O apóstolo Paulo, não, peraí. Você não precisa ter essa mesma fissura que os judeus têm pela Jerusalém terrestre. Por quê? Porque a nossa Jerusalém está no céu. Que é a Jerusalém celestial, que é o local de encontro da igreja, a igreja de Yeshua, ok? Que é a esposa dele, ok? Então a nossa cidade está no céu, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar para si também todas as coisas. Então ele vai transformar o nosso corpo abatido, ele vai vir efetivamente nos buscar. E quem estiver vivo vai ser transformado. Os mortos vão ressuscitar e vão ganhar um corpo novo, ok? Então aqui, essa história aí de 144 mil tá meio esquisito, cara, tá meio esquisito. Ok? Então tem retorno, tem ressurreição, tem arrebatamento que ele vai vir efetivamente buscar. Deixa eu beber um gole d'água aqui. Detalhe 2, né? Essa ressurreição, né? Vou ler a doutrina dele, depois vou comentar, né? O segundo detalhe, que a ressurreição para a vida no milênio, né, se aplicaria a todos os mortos, tanto os fiéis a Jeová quanto infiéis, ou seja, todos receberiam um tipo de ficha limpa para viver na terra paradisíaca restaurada no milênio. O milênio seria o chamado dia do julgamento, né? Para Deus um dia como 1000 anos, onde todos ressuscitariam e teriam a oportunidade de aprender a palavra e viver de acordo com a mesma. Eu não concordo, okay? Porque eu já falei com os mortos, né? Já falei, que os mortos não vão ressuscitar todos de uma vez só. A primeira ressurreição antes do milênio, a segunda ressurreição depois do milênio, ok? Então eu já falei. Outro ponto, que todo mundo vai receber uma ficha limpa para viver no paraíso, ou seja, o cara matou, roubou, traficou, fez doideira. Aí vai ressuscitar com a ficha limpa para viver no paraíso. Pô, mas que isso? Que história é essa? Ah, não teve oportunidade de aprender. Amigo, quem hoje vai dizer que não teve oportunidade de aprender a palavra? Ainda que mal e porcamente, entendeu? Mas quem não teve é rádio, é televisão, é eu aqui, é qualquer lugar, qualquer esquina. Não tem como, cara. Só se o cara não tiver realmente, com todo esse meio de comunicações brutais que a gente tem hoje, globalizado, o cara que falar que não teve oportunidade de aprender a palavra, me desculpe, mas é um hipócrita. É um hipócrita, sinceramente. Okay? Só quem mora lá nos confins da Sibéria, ou tribos perdidas na Amazônia, na Groenlândia, na Antártica, no Polo Norte, até diria. Lá no meio do deserto do Saara, até diria, cara. Até diria alguma coisa, mas sinceramente é coisa rara. Não concordo. Pelo seguinte ponto, gente. Eu não concordo, não existe uma segunda oportunidade para obter salvação. A graça, que é um favor não merecido de Deus. O que deve ser alcançado neste momento, nesta vida, isto é, antes de morrer. Okay? Então a Bíblia não advoga uma segunda oportunidade para obter salvação. Seria o melhor dos mundos, né? Seria a melhor coisa. Vamos ver Hebreus 3, verso 13, que diz assim, ó. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Repetindo, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ok? Então, pelo tempo que se chama hoje. Não tem segunda oportunidade para obter salvação não, meus queridos. Entendeu? É hoje. Entendeu?
Não tem esse negócio não. Então basicamente essa coisa toda de se todos os mortos ressuscitarem para viver um milênio na Terra para dizer que é restaurada, eu pessoalmente tá fora, eu jogo tudo fora. Okay? Para mim não serve nada disso. Okay? Detalhe 3. Tá. Após o milênio, né, seria o dia do julgamento, com a terra paradisíaca restaurada, né, os que forem de fato iníquos, eu estou lendo aqui o deles para depois comentar, tá? Então, após o milênio, os que forem de fato iníquos seriam imediatamente destruídos, ou seja, não existiria um castigo. No caso, eles não creem na existência do inferno de fogo à moda católica protestante. Não. Então tá, vamos lá. Então, após esse milênio com um paraíso terrestre aqui, né, e todos mortos, sejam justos ou ímpios, teriam ressuscitado para participar desse paraíso, os que forem de fato aprenderem a palavra e forem de fato iníquos, seriam imediatamente destruídos sem um castigo. Bem, já disse que não tem esse negócio de esse milênio aí, eu já jogo isso tudo fora. Mas enfim, dizer que os iníquos em algum momento vão ser imediatamente destruídos sem castigo, eu também não concordo não. Por quê? Vamos lá. Todos temos que passar. O que acontece? Todo mundo tem que passar ante o tribunal de Cristo, o tribunal do Messias. Tá? E existe um julgamento antes do milênio, que diz respeito ao que o milênio, antes do milênio, é a primeira ressurreição. E tem um julgamento antes, que é a ressurreição de mortos em Cristo. Então tem alguma coisa que cita o julgamento, né? Verso 4, e vi tronos assentados sobre eles, foi dado poder de julgar. Bem, enfim. Então, o julgamento começa, meu amigo, dentro da própria casa de Deus. Entendeu? Dentro da própria igreja. Ok? Quando eu digo igreja, me refiro às pessoas que são efetivamente discípulos de Yeshua, do Cristo. Não me refiro a nenhuma religião, ok? Então aí você tem pessoas que têm religião X, Y ou Z, que são discípulos sinceros de Cristo. Ou pessoas que não estão nem em nenhuma religião, mas que não são hipócritas e que fazem juízo e justiça. Ok? E que tem fé efetivamente e que não vive de aparência e de hipocrisia, como muitos religiosos que temos hoje. Então, como eu falo, a igreja, aqui a igreja de Yeshua, em momento algum me refiro a qualquer religião, mas me refiro a uma igreja, a um Israel espiritual, ok? Não uma coisa mundana ou religiosa, ok? Tudo bem, só para me explicar para todo mundo o conceito de igreja aqui, ok? Então o julgamento começa na própria igreja, no próprio povo de Deus, ok? Então todo mundo vai ser julgado, ok? E considerando, é claro, que tem a primeira ressurreição antes do milênio, então esse povo, mortos em Cristo, vai ser julgado também, ok? Conforme Apocalipse 24 e 5. Vamos lá. Segundo, quando da segunda ressurreição, não só haverá um julgamento, como eventual condenação e castigo. Essa segunda ressurreição depois do milênio, que vai ter o julgamento também, né? Tem lá a visão do trono, né? Então, deixa eu só Apocalipse 20, 12 e 15, diz assim, ó, sobre essa condenação, beleza, após o milênio. Diz assim, ó, Apocalipse 20, 12 e 15, diz assim, ó, e vi também grandes e pequenas pessoas, né, diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, né, segundo o que estava registrado nos livros. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, que é a Guena, que é a lixeira, inferno, ok? Então tem um julgamento, efetivamente, e quem não for aprovado no julgamento, isso aqui já é a segunda ressurreição, quem não for aprovado vai para o lago de fogo. E vocês me dizem, o que acontece? Vocês me dizem que não vai ter castigo. Então, por testemunho de Jeová, a condenação, a destruição é sumária, ou seja, é ímpio, vai ser imediatamente destruído, ok? Então,
Ou seja, eles não creem no inferno de fogo à moda católica protestante, o que realmente é uma piada. Ou seja, o que é um inferno de fogo à moda católica protestante? O cara morreu aqui, o fantasma dele sai voando e vai para o céu, onde vai ficar lá no fogo. Só que para eles, o católico evangélico, o cara vai ficar lá, o fantasma dele no fogo, e vai sofrer eternidade. Deus vai castigar ele no fogo, entendeu? No fogo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, eu sei, trilhões incontáveis de anos, não tem tempo ali, vai ficar eternamente naquele fogo. Imagine, ridículo, ridículo, uma fábrica de heresias. Você acha que o Eterno Pai de amor e de misericórdia, mas também de justiça, ele iria castigar por trilhões incontáveis de anos uma pessoa no fogo, uma pessoa que viveu 70 anos fazendo iniquidades? Quer dizer, ou seja, é ridículo, ok? Quando ele diz que o castigo é eterno nas consequências, meus queridos, porque não tem volta, é a segunda morte, é a morte de fato, ok? Mas enfim, é ridículo. A velha indústria de heresias católico-protestantes, entendeu? Brincadeira. Mas enfim, mas eu não concordo com os testemunhos de Jeová que eles dizem que não vai ter castigo. Porque, veja bem, eu sei que o Eterno é amor e justiça, mas é amor e misericórdia, mas também é justiça. Mas também é justiça, e é uma justiça verdadeira. Então o que acontece? Sobre castigo, vai ter castigo? Vai ter castigo, sim. Cada um vai receber de acordo com as suas obras, ok? Então quem for iníquo vai ter castigo, sim. Eu vou ler Lucas 13, 28, diz assim, ó: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tem gente que, a turma da teologia da substituição, né, diz que aquele texto assim que Jesus fala, ó: muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentarão na mesa do reino ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Eles dizem que todos os judeus vão ser lançados no inferno. Ora, gente, por favor, se a igreja primitiva, se o cristianismo, na sua origem, era uma seita judaica denominada Nazareno, ou seja, os seguidores de Yeshua, os apóstolos, a família dele, os irmãos, todos eles eram israelitas. Então você está me dizendo que todos eles vão ser lançados, vão ser condenados, inclusive os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, inclusive todos os nazarenos? Não, claro que não. Ele se referia aos hipócritas, aqueles que estavam ali, os líderes religiosos que governavam Israel, saduceus, fariseus, incrédulos, hipócritas. Tá? Sinagoga de Satanás, que a gente tem até hoje, entendeu? Então o que ele está dizendo aqui, ó: haverá choro e ranger de dentes, quando ouvides os patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus. Ou seja, profetas, todos os profetas foram israelitas, até aquele momento, né? Até aquele momento que diz todos. Então, isso quer dizer que nem todos os israelitas vão ser condenados, só os hipócritas e os descrentes, é claro. E todos os profetas no reino de Deus. E vós, quem? Vós, os hipócritas, fariseus, saduceus, líderes hipócritas, lançados fora, meu amigo. Entendeu? Lançados por conta de suas obras más. Então ali haverá choro e ranger de dentes. Se haverá choro e ranger de dentes, não é uma execução instantânea. De Isaías 66, 22 a 24, diz assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Ora, o profeta Isaías, hein? Porque como os novos céus e as novas terras que hei de fazer, novo céu e nova terra. É só lá no Apocalipse 21, mas já foi registrado lá no profeta Isaías 66, hein? Que é o último capítulo. Sensacional. Com o novo céu e nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, né? Ou seja, ele aqui também está se referindo aos israelitas, mas os fiéis. E assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne
a adorar perante a mim, tal, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Está dizendo aqui sobre castigo, ok? Né? Verão seus cadáveres, prevaricaram contra mim, Bem, apesar que isso aqui não é um texto excelente para isso não, tá? Não é um texto excelente para isso não. Parece que está, enfim, não fui muito feliz essa passagem que eu escolhi não, mas enfim. A gente viu do castigo que haverá choro e ranger de dentes. Não só existe um castigo, como também existe uma dosiometria do castigo, ou seja, nem todo mundo vai ter a mesma coisa. Nem todo mundo vai ter o mesmo castigo, um castigo igual, entendeu? Por quê? Porque cada um vai receber de acordo com as suas obras. Então, vou citar aqui Lucas 12, 46, 48, que diz assim, o Senhor daquele servo, uma parábola que ele contou, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, lhe dará um lugar com os infiéis, ok? E aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites, muitas chicotadas. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ok? Repetindo, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a vontade e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, aquele que conhece a palavra e ainda assim continua nas coisas abomináveis, no homicídio, na mentira, na feitiçaria, naquela coisa toda, irmão, vai ser muito castigado, porque conhece a palavra e rejeitou. Agora, aquele que não conhece a palavra, também não pode dizer, pô, não conheço a palavra, entendeu? Então não vou ser castigado. Não é assim não. Receberá, mesmo que não conhece, mas fez coisas que merecem castigo, vai receber castigo, mas poucos açoites. Isto é, um castigo com uma dose menor, ok? Então, quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, meu amigo, seja lá o que for, ok? Você não precisa ser um santo impecável, um religioso. Mas, meu amigo, alguma coisa de boa o eterno Deus te deu. É a mesma coisa, eu estou aqui comentando, é o que eu sei fazer. Mas você pode ser muitas vezes um grande cantor, entendeu? Você viu muita gente que cantava na igreja, era cantor cristão e saiu, por quê? Por causa do sucesso, por causa da grana, virou cantor pop. Pô, mas você também não podia continuar cantando as músicas, os louvores também, fazer um trabalho paralelo? Porque se o Eterno te deu o dom de cantar, te deu uma boa voz, uma boa presença de palco, poxa, o mínimo que você poderia fazer é tirar um tempo para cantar louvores ao Eterno, entendeu? Que é uma forma de evangelização. Então, o mínimo que você poderia fazer isso agora. Mas se você usa o seu talento só para você, de forma egoísta, me desculpe, mas você tem o talento e não usou a favor daquele que lhe deu o talento. Então, desculpe, você tem que receber muitos açoites. Então, alguma coisa você tem, algum talento você tem, meu amigo. Você é um grande evangelista, um grande orador, um grande cantor, alguma coisa você tem. Então, se foi dado o talento e você não utilizou esse talento a favor do Eterno, me desculpe, você tem mais é que levar açoite mesmo, ser bastante castigado. Ainda nessa parte de castigo, Mateus 11, 21, 22, sobre a dosiometria do castigo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, os milagres que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor a Tiro e a Sidom no dia do juízo do que para vós.
ou seja, aquelas cidades impenitentes que viram a pessoa de Yeshua, né, de Jesus, caminhando e fazendo muitos milagres ali, não se converteram. Ou seja, esse daí merece um castigo mais rigoroso, entendeu? Recebe um castigo mais rigoroso. Lembrando que o castigo culmina na destruição, né? Claro, que se a alma perece no inferno, não temai, pois, aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno, ou no lago de fogo, né? Melhor dizendo, a alma e o corpo. Então, se a alma, que no caso é a vida, vai perecer no inferno, no lago de fogo, ela não é imortal, né? A gente já viu outra passagem aqui no episódio anterior. Todas as almas são minha alma, que pecar, essa certamente morrerá na segunda morte, que é o lago de fogo, ok? Então isso daí, que é claro que tem aqueles malucos que dizem que o Eterno vai castigar eternamente os fantasmas por trilhões de anos no inferno de fogo, que é uma heresia, né? Heresia brutal. O castigo aqui é eterno, a segunda morte é eterna, porque é definitiva, ok? É eterno nas consequências, não na duração, por favor. Deixa eu ver aqui, Mateus 25. Ah, tá, essa aqui falando de castigo, ok, que vai ter um castigo. Mateus 25, 31 e 46, é aquela passagem dos bodes, das ovelhas, né? Quando vier o Filho do Homem, no caso o Cristo, em sua glória, todos os anjos com ele, você sentará ao trono de sua glória, né? Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como pastor separa a ovelha dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ou para a condenação eterna, destinada ao diabo e seus anjos. Irão estes para a condenação eterna, porém os justos para a vida eterna. Então aqui, meu amigo, essa história de que todo mundo vai ter uma segunda chance para se salvar, isso aí não existe. A Bíblia não advoga uma segunda oportunidade para obter salvação. Ou seja, então a gente tem que ficar alerta no tempo que se chama hoje. Ok? Segunda oportunidade não existe. Okay? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem, eu já citei sobre morada celeste, né? Que eles dizem que é só para o grupo de 144 mil e ressuscita direto no céu. Já falei. Isso aí me parece um rearranjo da imortalidade da alma. Ah, o fantasma vai para o céu. Ah, o cara morre aqui e ressuscita automaticamente no céu. Peraí. Isso aí é um rearranjo da imortalidade da alma. Me desculpe. Ou seja, o que o Senhor Yeshua, Jesus disse? Virei, vou preparar lugar e virei lhe buscar. Aí tem o retorno dele, a primeira ressurreição e arrebatamento. Entendeu? Então, esse negócio de ressuscitar automático no céu, isso aí não é bíblico não. Entendeu? Então, conforme eu já disse a vocês, ninguém vai ressuscitar antes do retorno de Cristo. Entendeu? Antes disso, consequentemente, ninguém vai para o céu, para a Nova Jerusalém. 2 Timóteo 4:8 diz assim, ó: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui está claro. Ó, o apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre a sua morte. Ele sabia que ele ia ser condenado à morte, né? Pelo imperador romano, mas ele disse, ó: o Senhor justo juiz, a coroa da justiça, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então a coroa da justiça vai ser dada ao apóstolo Paulo, quando? Naquele dia, ao apóstolo Paulo e a todos os demais discípulos, os demais crentes. Quando? Todos aqueles que amarem a sua vinda. A sua vinda. Repito, então não existe. Vamos supor que, segundo a teoria católica evangélica, o apóstolo Paulo morreu, como ele era um apóstolo, né, o fantasma dele foi para o céu e lá ele está até agora. E uns dizem até que ele pode interceder por nós aqui. Ridículo, é heresia do Satã. Entendeu? O que ele está dizendo aqui, ó, categórico? Ele morreu, ele está no pó da terra. Só que, qual a esperança dele?
que a gente já viu em 1 Tessalonicenses 4, ressuscitar. Quando? Quando do retorno de Cristo. Vai ressuscitar e ele, junto com todos os demais crentes da igreja de Yeshua, vão receber a coroa da justiça. Quando? Na sua vinda. Então a sua vinda, a gente já viu aqui, já aprendeu. A vinda dele, segunda vinda, primeira ressurreição e arrebatamento. Pô, sabe, o pessoal não lê a Bíblia, cara. Ó, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, não só a ele, a todo mundo junto. Todos que amarem a sua vinda, porque a sua vinda é a ressurreição. Entendeu? Então, essa história de que... Então, o próprio apóstolo Paulo, mais uma vez. Então, é só ler aqui, cara. Infelizmente, aqueles mestres do engano da imortalidade da alma. Mas, enfim, eu estou querendo dizer aqui para os testemunhos de Jeová, que, por exemplo, o apóstolo Paulo, que é um apóstolo, supõe-se que ele seria desse grupo 144 mil, né? Ele está dizendo aqui, ele não disse aí que, vou para o céu, ressuscitar no céu imediatamente. Não. Ele tinha esperança de receber a coroa da justiça, junto com todos os demais, quando da vinda, isto é, do retorno de Yeshua, de Jesus, ok? Olha só, mais uma vez aqui, ó, para derrubar essa doutrina dos 144 mil de vocês, ó. 1 Coríntios 15, 23 e 24, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império, toda potestade, toda força. Cristo, as primícias de quê? Que ele é primícia? Da ressurreição. Quando fala ressurreição, a gente não pode comparar com a ressurreição, por exemplo, de Lázaro, da viúva, do filho da viúva de Naim e de outros personagens que ressuscitaram e voltaram a morrer. Porque aquilo foi só para demonstrar o poder do Eterno em ressuscitar as pessoas. Cristo, as primícias da ressurreição, que ele ressuscitou para a vida eterna, com um corpo glorioso. Então, ele é as primícias, o primeiro dessa ressurreição. Depois, vão ressuscitar os que são de Cristo. A gente já viu 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, quando do retorno dele tem a primeira ressurreição antes do milênio, que são os mortos em Cristo. Vão ressuscitar e receber um corpo glorioso, conforme o corpo dele, do próprio Cristo. Okay? Mas quando isso? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, os que são de Cristo na sua vinda, no seu retorno. Se é na sua vinda, no seu retorno, não é automaticamente morre e vai ressuscitar no céu, né? Isso aí não existe, pô. É brincadeira. Então aqui, próximo passo aqui, espírito. Sobre o espírito, né? O espírito do homem seria literalmente folha de vida, sendo uma força impessoal. Pois é. Só que aqui a gente vai tomar o conhecimento da aula anterior, que foi do Judaico-Cristão parte 2. Que o espírito é o quê? Fôlego de vida. Realmente, o espírito é fôlego de vida. Okay? Só que eles dizem aqui uma força vital impessoal. Só que tem um detalhe. Por quê? Esse detalhe é justamente a Neshama. Entendeu? O que é a Neshama, que a gente aprendeu na aula anterior? O ser humano é composto de pó da terra, que é o material orgânico, mais o fôlego de vida, que é o espírito, a ruar. E você tem, lá na soma desses dois componentes, você tem uma nefesh, que é uma vida, do grego, psique do grego, né, que é uma alma, um ser vivo, uma vida. Ok? Só que o ser humano, ele tem algo a mais, que é o que? A Neshama. Que é a Neshama? O intelecto, a razão, a inteligência, as emoções, o pensamento. Ok? Então tem esse detalhe. Não, o espírito realmente é o fôlego de vida, né? Mas para, vamos dizer assim, o homem funcionar, entendeu? Tem que ter também o pó da terra, né, que é o orgânico, matéria orgânica, mais o espírito, que é o fôlego de vida, e mais ele tem que ter a Neshama, que é o intelecto, ok? Que é o intelecto, ok? Então, de repente, isso aí não é mencionado pelo testemunho de Jeová. Eu não sei se não tem conhecimento, se conhecimento é hebraico, mas tem que mencionar Neshama. E o intelecto é o que é? Ok? Isso é importante, por isso que não é hebraico, eles dividem bem.
Porque no caso aí você acaba tendo uma força personalíssima, entendeu? Então a força personalíssima, que seria o espírito mais essa Neshama, você tem a personalidade do ser humano. No caso do Espírito Santo, o que acontece? Fugindo um pouco do assunto, no caso, o Testemunho de Jeová parece que diz que o Espírito Santo é uma força impessoal, o que na verdade não exatamente, porque é uma força personalíssima, ok? Porque senão a personalidade transcendente do próprio Pai. Então, se a gente disser que o Espírito Santo é uma força impessoal, a gente acaba contribuindo um pouco com a turma do Trinitário. Por quê? Porque eles vão dizer, não, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Intercede, ou seja, nos ajuda, nos dá força, ok? Porque a personalidade transcendente do próprio Pai, entendeu? Então, que o eterno, cara, é ilimitado. Mas, enfim, isso aí já é para outra coisa. Mas, enfim, o Espírito realmente é o fogo de vida, né? Não é um fantasma voador, mas eu agregaria a essa doutrina de você a Neshama, que é a personalidade. Deixa eu ver aqui. Até porque, eu não vou entrar nesse mérito aí de Espírito do Santo. Espírito do Santo, que é Ruar HaKodesh, que é o sopro do separado. Eles tiraram o do aí para poder colocar só Espírito Santo, para forjar aquele negócio de terceira pessoa, né, separada do Pai, que é a velha indústria de heresia do cristianismo ortodoxo. Aí, enfim. Claro que a palavra espírito na Bíblia tem outros significados também, porque o idioma grego e tal não tem tanta variedade linguística quanto a gente tem aqui no português, entendeu? Tá uma passagem aqui ainda falando sobre o espírito, né? 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E essa turma do trinitarista, eles são assim, eles só pegam um verso isolado, e nunca pegam o contexto. Aí o cara vem falar assim, ó, tá vendo? O Espírito Santo é a terceira pessoa, porque, ó, quem revelou foi o Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, tá vendo? Se o Espírito penetra ainda as profundezas de Deus, o Espírito é uma terceira pessoa, né? Que coisa. Mas ele não leu o verso do 11, que diz assim, ó: porque qual dos homens sabe a coisa dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também está de igual modo, tal qual ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, por esse ponto, entendeu? Por esse ponto, o meu Espírito também é uma terceira pessoa distinta de mim. Então, a segunda pessoa, sei lá o que é ridículo. Então, esse conceito de espírito não pode ser um conceito impessoal. Por quê? Porque está relacionado com a Neshama, que é o intelecto. Porque o ser humano tem intelecto, entendeu? Então, torna-se essa conjuntura uma força personalíssima, tal qual o Espírito do Eterno, a Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, sopro do separado, ok? Então, até na aula anterior do Judaico Cristão Parte 2, a gente viu que o autor lá colocou a Neshama, o intelecto, junto com o componente alma, que é Nefesh. E eu já particularmente não gosto. Eu gosto de colocar a Neshama, o intelecto, a razão, junto com o componente espírito. Entendeu? Porque aí você tem uma forma show de bola, que é corpo mais o fôlego de vida, que é o espírito, mais a Neshama, que é o intelecto, aí sim é igual a uma vida. Eu gosto mais assim. Entendeu? Que em muitos momentos na Bíblia, por conta do idioma grego e tal, fala em espírito referindo-se a pessoas, né? Por quê? Por causa do intelecto. Pessoas vivas, é claro, entendeu? Pessoas vivas, né? Então, mas enfim, isso aí já é... Então eu gosto desse conceito, eu gosto mais de força personalíssima, e não força impessoal, ok? Porque é conjuntura, não pode ser separado. Resumo. Testemunho de Jeová, resumo. Bem, inicialmente, eu parabenizo por terem verificado que a alma, no caso a vida, não é imortal, ok?
ou seja, que não existe a imortalidade da alma. Mas me parece até que isso foi herança dos adventistas, né? E o Testemunho de Jeová saiu dos adventistas, não foi isso? Saindo nos Estados Unidos. Parece que sua origem está relacionada com o adventismo. Aí se separaram lá, ou criaram uma coisa nova, né? Um determinado grupo lá, me parece. Então, como me parece que nesse mundo cristão os pioneiros contra a imortalidade da alma foram os adventistas, me parece. Mas enfim, de qualquer forma eu parabenizo Testemunho de Jeová por ter verificado que não existe a imortalidade da alma. Entendeu? Isso aí é espiritismo. Conseguiram limpar, né? Eles conseguiram, né? Testemunho de Jeová conseguiram limpar praticamente todos os preceitos católicos desse quesito de vida e morte. Que não é o caso, por exemplo, dos evangélicos, né? Que a reforma ela foi limitada, ou seja, uma série de conceitos católicos ainda permanece ainda no protestantismo. A imortalidade da alma, o domingo, a trindade e uma porrada de outra coisa, entendeu? Uma porrada de outras filosofias, vãs, doutrinas de homens, de filósofo grego e imperador romano. Entendeu? Aqui eles já foram mais a fundo, já conseguiram tirar uma porção de coisa, limpar praticamente esse preceito católico de vida e morte, né? Mas pecaram em alguns pontos da interpretação. Por exemplo, no caso dos 144 mil, no caso do retorno de Jesus, né? No caso da primeira ressurreição no milênio, na segunda ressurreição, se perderam um pouco na ordem dos fatos. A ordem, gente, se você pegar ali o Apocalipse 19, 20, 21 e 22, curtinha, a ordem dos fatos está direitinho ali, ó. Que é o, como eu já citei no episódio anterior, milênio, primeira ressurreição, perdão, Armagedon, primeira ressurreição, milênio, segunda ressurreição, milênio, Satanás é solto, rebelião final, né? Segunda ressurreição, né? Julgamento, novo céu, nova terra, Jerusalém descendo do céu, tudo bonitinho, entendeu? Acho que não tem como, tá show de bola lá na Bíblia, ok? Mas no geral não tá tão mal, né? Bem melhor do que as piadas católico-protestantes, né? A fábrica de heresia do cristianismo ortodoxo. Então, é isso aí, entendeu? Ao menos verificado que não existe mortalidade da alma, que já é um grande avanço, ok? Então é isso aí, gente. Estou terminando aqui, esse foi o episódio A Barreira, esse foi o episódio 9 da Barreira, Testemunho de Jeová, ok? E tem mais um episódio que a gente vai analisar no próximo episódio, é a vez dos Adventistas do sétimo dia. Valeu, gente. Um grande abraço. Fiquem com a Shalom, que é a paz de Yeshua HaMashiach. Um abraço.